Olá pessoal, no vídeo de hoje eu trouxe um assunto um pouco polêmico. Eu já vi algumas pessoas comentando no nosso Instagram se a gente poderia ou não usar a expressão it no início de frases em artigos científicos em inglês. Já vi gente falando que não pode usar de jeito nenhum e já vi gente falando que você tem que usar sempre. Então eu trouxe esse vídeo para esclarecer essa dúvida e te ajudar a resolver isso. Se você tem interesse nesse assunto, já deixa o seu like aqui nesse vídeo e se inscreve no canal para receber as nossas notificações toda semana de vídeos novos sobre escrita científica em inglês. Bom, e para começar esse assunto, a gente tem que pensar de onde vem esse it que a gente fala, né? Quando a gente pensa em escrita científica em inglês feita por brasileiros, esse it sempre aparece. E eu vou mostrar para vocês de onde ele vem e por que tanta gente questiona o uso dele. Vocês já devem ter visto e devem ter usado várias vezes em textos em português expressões como essas. Sabe-se que, descobriu-se que, vale mencionar que, foi encontrado tal coisa, foi identificado tal coisa, enfim, essas expressões que a gente coloca no início da frase, sem informar o sujeito, né? Porque o sujeito aqui, quem sabe? Quem descobriu? Quem mencionou? O que vale mencionar? O que vale até depois, né? Mas, sabe, não tem um sujeito, fica essa coisa impessoal, que é muito comum na escrita em português, todo mundo usa, é normal. Mas, quando a gente traduz isso para o inglês, o que aparece? Os its. It's known that, it was found that, it's worth mentioning that. E aí você tem um monte de frase começando com it, e aí fica um pouco carregado o texto, porque você está trazendo aquelas expressões lá do português que no português não tá estranho, porque, vejam, se você começa uma frase com sabe-se que, outra frase com descobriu-se que, e outra frase com vale mencionar que, você não está sendo repetitivo. Mas se você coloca tudo isso começando com it, e uma frase depois da outra vai ficar it is, it was, it's worth, aí fica aquele texto assim, nossa, estranho, por que estão de it? Quem que fez isso? Cadê as pessoas? Cadê os agentes dessas ações? Então, não é legal ficar usando esse it. A pessoa que falou pra vocês, que eu já vi algumas pessoas comentando, né? Ah, não é legal usar it no início de frases em artigos em inglês. Está certo até certo ponto, mas eu vou explicar para vocês por que isso e como mudar. Então vamos começar aqui com o primeiro exemplo para vocês irem pensando. O exemplo diz assim: It's worth mentioning that the present work has some limitations in relation to the number of interviews in its scope. Começamos lá, it's worth mentioning that. O que isso quer dizer em português? Vale mencionar que, né? A gente pode traduzir direitinho. Qual que é a importância dessa frase? O que ela quer dizer dessa expressão, né? Dentro dessa frase? Pensem bem. Nada, gente. Vale mencionar que não quer dizer nada, não acrescenta nada nessa frase. É só uma tendência nossa do português de querer preencher os inícios das frases com alguma coisa. Em inglês isso não acontece. Em português a gente podia tirar também? Podia tirar. Mas a gente está muito acostumado a fazer isso, todo mundo faz e assim vamos. Mas em inglês não precisa, fica feio, fica pesado, fica essa tradução literal e aí você fica tipo, por que você colocou aquilo? Você está só gastando palavras sem necessidade. O que a gente pode fazer então para não usar essa expressão vazia, que não tem nenhum significado, e escrever uma frase mais direta? Tirar tudo. A gente pode começar direto lá em The present work has some limitations in relation to the number of interviews in its scope. Viram que a gente conseguiu falar a mesma informação sem um pedação de frase no início que não quer dizer nada? Então, façam esse teste quando vocês forem escrever um artigo em inglês ou traduzir, ou quando vocês forem ler mesmo artigos em inglês, se vocês encontram essas expressões que poderiam ser removidas inteiramente e começar a frase lá em outro ponto. E aqui eu trouxe outra possibilidade de iniciar a frase, caso vocês achem que a frase anterior começou repentina.
Mas, gente, isso é comum em inglês, tá? Em inglês a gente não usa muito essas expressões introdutórias. Inclusive, tem um vídeo aqui sobre isso. Eu vou deixar aqui no card sobre expressões introdutórias desnecessárias em inglês, além dessas aqui, para vocês assistirem. E aqui, essa expressão é mais uma dessas. É uma expressão introdutória que não tem nenhum uso, não tem nenhum significado, que a gente poderia totalmente dispensar. Em inglês a gente não usa muito isso. Em inglês é normal a gente começar uma frase de forma objetiva, sem ter que ter uma expressão, um conector, uma coisa assim. Em português, vocês também já devem ter notado, a gente costuma falar assim, nesse sentido, dessa forma, nesse... Ai, tem uma expressão muito comum que eu já vi. Ai, não é nessa pista. Mas é algo assim, sabe? Mas que as pessoas ficam colocando que não tem uma utilidade nem de ligação. É só pra tipo, eu preciso de algo pra fazer uma conexão, vou pôr qualquer coisa. Em inglês a gente não usa isso, então não precisa pôr. E aqui, caso faça sentido para sua frase, para o seu parágrafo, você pode alterar o início. Em vez de falar The present work has some limitations, você pode dizer One of the limitations of this work is the number of interviewees in each school. Certo? Que aí você já começa a falar, agora eu vou falar sobre as limitações. E aí você começa, one of the limitations. E aí depois você coloca as outras, né? Porque você falar one of the limitations, você já tá dizendo que tem outras. E que você vai falar delas. Então, comece e continue o raciocínio. Aqui eu trouxe uma frase muito interessante, que inclusive apareceu no vídeo da semana passada, que eu vou deixar aqui no card para vocês. Lá no vídeo eu estava falando sobre o uso de respectively. E eu peguei essa frase aqui, que tinha vários problemas, e fiz algumas alterações para mostrar no vídeo anterior, porque eu não queria me concentrar nesses problemas. Mas aqui tem esse problema do it, então eu trouxe a frase original com algumas alterações nos resultados, pra gente pensar o que fazer. Vejam, a frase diz assim: Based on the values of table 1, it can be verified through the Christiansen uniformity coefficient, statistical uniformity coefficient, and application efficiency, the values in the order of 97.9, 99.5, and 91.9% respectively. Primeiro problema já está destacado aí para vocês. It can be verified. Pode-se verificar que. Vejam como é a tradução literal, gente. Só que não é só isso. Tem vários problemas nessa frase. Primeira coisa. It can be verified through. Through que está usado no sentido de por meio de, através. Então, a gente pode verificar por meio das variáveis a seguir. E aí a pessoa enumera as variáveis. E aí lá na frente, os valores na ordem de. Só que esses valores são os valores das variáveis. Então, você não verifica por meio das variáveis, você verifica o valor das variáveis. Só isso. Viram a volta que a pessoa fez para escrever isso aqui? E outra coisa lá no início. Based on the values of table 1. Tem values aqui e values aqui. O problema aqui, gente, não é repetir a palavra. É porque está repetindo a ideia. Estão vendo? Baseado nos valores da tabela 1. Não seria melhor falar assim? A tabela 1 mostra os valores de. E aí, Christiansen, uniformity, põe as variáveis, which were, tal, tal e tal. Outra coisa estranha, in the order of. Quando você fala in the order of, você está falando na ordem de, né, em português. Você está falando que aquele valor está dentro de uma categoria, dentro de um determinado intervalo, né? E aqui não é intervalo, é um número exato. Então também não faz nenhum sentido aqui. Como a gente pode melhorar um pouco essa frase? Primeiro, vamos começar tirando o it can verify through. Como que a gente tira? Colocando the values of e tirando aquele values lá do final, né? Que a gente já falou que não faz nenhum sentido. Então, the values of were. Ficou assim, então, certo? A gente tirou it can be verified through para the values of were. Ok?
Vocês perceberam a diferença? A gente tirou uma introdução para colocar direto que, em vez de você falar, achei que o valor da variável é tal, a gente falou, a variável é tal. Certo? O valor da variável é tal. Isso que a gente fez. Só que a gente já tem esse problema do based on the values of table 1, que também é desnecessário. O que a gente pode fazer? Table 1 shows the values of were. Ok? A gente poderia colocar um that aqui depois do show. Table 1 shows that the values of were. Esse that, ele é dispensável, por isso não pus aqui, mas poderia aparecer para ficar mais clara essa leitura, né? Então, essa é a resolução. Ficou claro para vocês? Se não tiver, comentem aqui embaixo as dúvidas. Agora, eu trouxe um exemplo um pouquinho maior, por isso que a gente mudou de tela agora, para vocês perceberem como que, às vezes, esse problema do it passa despercebido. Vejam só esse exemplo, a gente tem duas frases aqui. In a more recent study, Smith et al. Used bacterial strains in nutrient broth to release Euterin A, which contains a fatty acid chain in cyclic peptide. Então, em um estudo mais recente, o Smith et al. Usaram uma bactéria, cepas de bactéria, em um broth de nutrientes para liberar Euterina A, que contém uma cadeia de ácidos graxos e peptídeos cíclicos. Não se preocupem com os termos técnicos, eles não são importantes aqui. In the in vitro analysis, it was found that Euterin A could enter the egg cells and inhibit their growth by inducing apoptosis, autophagy and paraptosis. Então, na análise in vitro, encontrou-se que a Euterina A poderia entrar nas células X e inibir o seu crescimento por meio da apoptose, autofagia e paraptose. It was found that é aquela expressão que começa com it. E aí a gente falou encontrou-se que. Mas quem encontrou? Percebam que essa frase aqui está relacionada de cima. Né? Isso aqui é parte desse experimento do Smith et al. A gente já tem um sujeito. Então, a gente tem quem encontrou. Se a gente tem quem encontrou, vamos colocar essa pessoa aqui, certo? Aqui, ponto de interrogação. Esse it was found, quem encontrou? Fica, inclusive, parecendo que essa parte da frase... Quem descobriu, quem fez essa análise, foi o autor do artigo. Não sei se vocês percebem isso, mas quando você está falando de outra pessoa, de outro estudo, você fala, o fulano fez, o fulano encontrou, você põe o nome da pessoa, né? No caso, a referência. Agora, quando você fala do seu próprio estudo, pelo menos em português, aí você fala, encontrou-se, foi identificado... Já é uma coisa que você fez para garantir essa impessoalidade, né? Para você não falar eu encontrei ou nós encontramos, que em português costuma ser um problema. Aqui, se fosse o autor, o próprio autor que descobriu, né, que fosse sujeito dessa expressão, eu colocaria we found. Ou poderia até ir direto aqui, ó, in the in vitro analysis, Euterin A could enter. Ia pular essa parte do nós encontramos e ia direto para o resultado. Mas aqui não é o próprio autor que fez isso aqui, o autor do artigo. Ele ainda está relatando o estudo do Smith et al. Então, esse it was found é totalmente desnecessário. A gente tem que colocar quem fez. Daí, como que a gente faz isso? A gente pode colocar they found, they no sentido de retomar os autores já mencionados, né? Ou repetir o nome do autor. Não tenho medo de repetir o nome do autor, gente. Não vai ficar cansativo, não vai ficar estranho, não vai ficar demais. Vai ficar claro, tá bom? Então, podem colocar o nome do autor de novo, mesmo que seja perto, para evitar esse tipo de confusão, ok? Bom, voltando agora, eu quero falar para vocês de uma hora em que a gente precisa usar o it. A gente viu aqueles exemplos das expressões desnecessárias que a gente pode cortar e tudo. Mas tem situações que ele pode ser usado e faz sentido, e eu vou mostrar para vocês um exemplo.
Vejam só, essa frase aqui eu tirei de um dicionário. E aí lá no dicionário eles explicam esse uso do it, que eu falei pra vocês sobre o it was found, it's worth mentioning. Porque isso existe em inglês, mas no texto acadêmico é um desperdício de palavra, um desperdício de tempo que você está gastando ali sem necessidade. É aqui que ele fala o dicionário, né? We can use it as an empty subject or as an empty object. Então, nós podemos usar o it como um sujeito ou um objeto vazios. It's empty because it doesn't refer to anything in particular. É vazio porque não refere a nada em específico. E aqui esse it está sendo usado como um pronome retomando it. Entenderam? Aqui não tá usando it em itálico, então não está se referindo ao pronome que é usado como sujeito vazio. Ele está na posição de ele, ela, né? Como se fosse assim. Podemos usar o it como sujeito vazio. Ele é vazio, entenderam? Esse it aqui não tem problema, ele é o sujeito da frase. Ele está retomando algo que foi dito anteriormente, que é uma coisa, um animal, né? Se fosse uma pessoa, we can use Bob. Podemos usar o Bob. Bob como se fosse uma pessoa. Aí aqui seria he. He is empty. Ou então, we can use dolls, bonecas. E aqui seria they. They are empty, né? Elas são vazias. Então, esse it no início, quando retomando algo dito anterior, está correto. Não precisa ser eliminado. Ele é o sujeito da frase. Só tomem cuidado quando vocês forem usar esse it para ver se não tem muitos elementos na frase que poderiam estar sendo retomados. Então, vamos supor que na mesma frase você tem door, bottle, que é garrafa, né? Então, porta, garrafa, e computer. E aí, depois você fala it is blue. Ele é azul. Esse it em inglês não tem sexo, né? Não tem gênero. Então, você não sabe se é masculino ou feminino. Você só sabe que é singular e sabe que quer dizer que está se referindo a alguma coisa ou animal. Aí, lá atrás, na frase anterior, você tem bottle, door e computer. Esse it está se referindo a quê? Então, tomem cuidado na hora de usar o it para esse tipo de retomada, porque pode não ficar claro o que você está retomando. Só use se você tiver uma coisa só sendo retomada, ok? Bom, e esse foi o vídeo que eu escolhi, esse foi o tema, né, que eu escolhi falar para vocês hoje. Espero que tenha ficado claro. Se vocês gostaram, deixem um like aqui e comentem aqui embaixo se vocês entenderam o que eu falei ou se ficou confuso. E também quero saber se vocês têm dificuldade de usar ou não essas expressões com it, melhor não usar, ou mesmo usar o it no jeito correto, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e vejo vocês no próximo.